Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que é chamado Cristo? Todos gritavam: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu: que o sangue dele, então, recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Até na hora de seu falso processo, Jesus não traiu a sua causa. Era a verdade que ele procurava. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. É a verdade que brota da vida do pobre, não a ilusão que nasce do luxo e da riqueza para poucos. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou vida nova, dai-nos a graça da conversão. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Carregando a cruz, Jesus nos ensina: não se reconhece a um rei pelas suas vestes, nem a um governante pelo luxo. Um rei reinará conforme a justiça, e os chefes governarão conforme o direito. Já não se chamará de nobre a um tolo, nem se dirá que o trapaceiro é ilustre. O trapaceiro faz trapaças perversas e maquina suas intrigas. Prejudica os pobres com mentiras e os indigentes que defendem o próprio direito. O nobre, ao invés, planeja coisas nobres e age sempre com nobreza. Obrigado a carregar a sua cruz, literalmente, ele nos convida a assumir também a nossa. Não porque sofrer é bom, mas é necessário aguentar passos difíceis se quisermos abrir as portas do bem viver para os outros e nós entrarmos no futuro abençoado. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou vida nova, dai-nos a graça da conversão. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus ensinou: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, e depois disso nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que depois de ter matado, tem poder de jogá-los na escuridão.
eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Cair faz parte da nossa vida humana. Levar uma queda não é o fim do mundo, é uma oportunidade de nos converter. Jesus nos ensinou que mais importante de uma queda é a sua superação, é continuar andando pelas estradas da vida, rumo à Páscoa. Não existe um santo que não tenha um passado e nenhum pecador que não tenha um futuro. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou vida nova, dai-nos a graça da conversão. Quarta estação. Jesus encontra com sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Maria, a mestra de Jesus, tinha educado seu filho conforme os mandamentos do Torá, com liberdade, com responsabilidade, com consciência. A tristeza do encontro foi superada pelo amor que sentia para seu filho, ao qual ensinou o caminho correto à retidão. Que em nossas famílias o exemplo, os conselhos e as repreensões dos pais ajudam filhos e filhas a escolherem a estreita estrada da retidão. Que os pais saibam dizer aos filhos o não quando for preciso e incentivar com o sim quando for oportuno. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou vida nova, dai-nos a graça da conversão. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram um certo Simão da cidade de Cirene, que voltava do campo, e o forçaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo seguia. Enfrentar as adversidades da vida torna-se mais fácil quando podemos fazê-lo coletivamente, junto com outras pessoas. Nem sempre será fácil estar ao lado do outro para carregar junto com ele o fardo pesado que está no seu ombro. Mas é isso que Cirineu nos ensina. O que fazemos ao próximo, a Jesus o fazemos. Quando se partilha a dor com os outros, esta diminui. Quando se partilha a alegria, ela aumenta. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou vida nova, dai-nos a graça da conversão.
Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. O gesto de solidariedade de Verônica, a mulher que anuncia a vitória, foi um consolo para Jesus e para nós. Quantas mulheres incentivam e protagonizam a busca da vitória, do outro mundo possível, do bem viver, enxugar os corpos mutilados pela escravidão, aplicar o bálsamo e perfumar. Tantas coisas que as Verônicas que encontramos a cada dia nos ensinam. Existem sofrimentos que não podemos evitá-los, mas podemos diminuí-los com os gestos do cuidado e de atenção para quem está sofrendo. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dai-nos a graça da conversão. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Escutem a decisão de Javé, decisão que ele tomou sobre Edom. Escutem o plano que ele traçou contra os habitantes de Temã. As menores ovelhas serão arrastadas para longe e as pastagens desaparecerão diante delas. Com o barulho de sua queda, a terra vai tremer, e seu grito de dor será ouvido no Mar Vermelho. O inimigo voa como águia, estendendo suas asas sobre Bozrá. Nesse dia, o ânimo dos guerreiros de Edom serão como o ânimo da mulher em dores de parto. Enquanto as dificuldades aumentam, as forças diminuem. Levantar-se novamente custa muito esforço, mas é como dores do parto. Vão resultar em vitória. Embora no momento do sofrimento não dá para enxergar isso. As lutas do povo também têm suas quedas, e cada tombo é um momento de aprendizagem. Se aprende como se levantar, se aprende a esperançar, não perder o ânimo, como a mulher que passa pelas dores do parto. Quem tem fé, recomeça sempre que for necessário. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição, nos ensinou a vida nova, dai-nos a graça da conversão. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Uma grande multidão do povo seguia, e as mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Ele, porém, voltou-se e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vossos filhos. Haverá dias em que se dirá: felizes as mulheres que não tiveram filhos. São muitas as mulheres que continuam lutando contra a injustiça, contra a desigualdade, contra toda e qualquer violência. Organizam-se, lutam em favor de suas famílias e de sua comunidade. Ensinam os caminhos da retidão. Jesus se dirige a elas, alertando com as palavras do profeta Oséias. Se os filhos abandonam os ensinamentos divinos, se entregam à exploração do próximo, ao enriquecimento sem limites e curtem os vícios da violência, da discriminação, do racismo, então seria melhor se não tivessem nascido. O sacrifício que ele assume não substitui a necessidade de praticarmos o temor a Deus, o amor, a busca da fraternidade. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dai-nos a graça da conversão.
Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E Jesus ensinou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Prestem atenção ao que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Jesus explicava e ensinava, mas os discípulos não entendiam. Se envergonhar dos que sofrem, passar longe de pobres e marginalizados, daquele que são objeto de risos e zombarias, é negar o próprio Filho do Homem, que passou por esta situação humilhante. Quantas pessoas não encontramos em nossas andanças, caídas, humilhadas, abatidas, sem que prestamos solidariedade, ou pior, as empurramos ainda mais para dentro do abismo. Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dai-nos a graça da conversão. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Deixaram de lado a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte para ver com quem fica. Isso era para se cumprir a escritura que diz: repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. Tiraram tudo o que restava a Jesus, inclusive a túnica que foi tecida por sua mãe. Não lhe resta mais nada. Na nossa sociedade se tira tudo do pobre: seu emprego, seu salário, seus direitos, sua aposentadoria, sua comida, seu lar, até ficar sem lugar para morar. São tirados o direito a uma boa educação, à saúde, à assistência médica, ao amparo à velhice. São roubadas as túnicas do povo. E ao roubar estas vestes, tiram também a própria dignidade do ser humano. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dá-nos a graça da conversão.
11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quando chegaram ao lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e 2 outros condenados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Transpassaram suas mãos e seus pés, e ele foi elevado entre o céu e a terra. Ainda hoje, na nossa sociedade, muitas pessoas são pregadas em cruzes como Jesus. Parece que a nossa sociedade não aprende a respeitar a vida, os direitos, a individualidade e a coletividade. Somos todas pessoas únicas, mas convivendo em sociedade. Não aprendemos a exigir tortura nunca mais, ou a optar por um sistema prisional corretivo e não vingativo. A melhoria do sistema educacional é mais importante para os jovens do que reduzir a idade penal. E a pena de morte deve ser abolida por inteiro. É isso que mostra este Calvário de Jesus. É isso que ele ensinou a vida toda. O perdão, a recuperação, da nova chance, liberta as pessoas. Foi por isso que ele deu sua vida. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dá-nos a graça da conversão. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Sabendo que tudo estava realizado, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está realizado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está tudo consumado. Jesus cumpriu sua missão, mas continua sua paixão e permanece morrendo naqueles que falecem antes de poder finalizar sua vida, por descuido, desleixo ou abandono pela humanidade, por seus próximos, condenados inocentes e castigados de forma desproporcional, pagando com sua vida uma política egoísta e elitista. Os sacerdotes da lei, os que reinam sem piedade, causam a desgraça ao pobre e oprimido. Se Jesus morre quando há ganância, concentração, dominação, exploração do trabalho humano, nos hospitais por falta de cuidado. Jesus morre nas pessoas subempregadas e exploradas à exaustão. E morre também quando nos calamos e nos omitimos diante de tudo isso. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dá-nos a graça da conversão. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus, e se aproximaram de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Como Maria, muitas mães e esposas choram hoje seus filhos e filhas ceifadas pelo coronavírus, excluídas e excluídos das escolas, vivendo o abandono escolar, comprometendo o futuro de muitos adolescentes e crianças. Qual é a nossa responsabilidade neste descaso dos poderes públicos? Os elegemos para cuidar da população, mas muitos, pelo contrário, cuidam dos seus interesses pessoais
ou dos grupos que os apoiam. Sempre de novo, Jesus nos alerta a sermos vigilantes e abrirmos nossos olhos, vencendo a cegueira e decifrar os sinais dos tempos. Como dizia o Papa São João 23, Jesus, a história e a nossa realidade vivida hoje nos ensinem a vencer as mortes de hoje. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dai-nos a graça da conversão. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Havia um homem bom e justo chamado José. Era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros sobre o destino de Jesus. Ele era de Arimateia, cidade da Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enrolou no lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. José de Arimateia era um homem corajoso. Se dispõe a dar uma sepultura digna para Jesus, mesmo sabendo da história de que ele fora condenado pelos poderes políticos romanos e judeus. Ele aprendeu as lições e os ensinamentos do Mestre. Não se importava com aquilo que as demais pessoas pudessem pensar. Sem dúvida, receberia críticas. Porém, o senso de justiça e o amor nos dão forças para gestarmos um mundo sem ódio, sem rancor, sendo testemunhas de um projeto em que apostamos. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dai-nos a graça da conversão. 15ª estação. Jesus ressuscitou. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa, admirado de como o que havia acontecido. Medo e uma esperança profunda devem ter alimentado os sentimentos das mulheres. Ele não tinha dito que permaneceria para sempre com elas? Não estava no túmulo, então estava no meio delas. Não o reconheciam sempre de imediato. Madalena o reconheceu no jardineiro. Os discípulos de Emaús custavam a ver no peregrino a figura do Mestre, só depois de repartir o pão. Muitas vezes nós costumamos a enxergar a proximidade de Jesus em nossa vida.
Ele se aproxima ressuscitado e nós ficamos cegos da sua presença solidária. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa morte e ressurreição nos ensinou a vida nova, dai-nos a graça da conversão.